Eu sou o professor Lorival. Estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje eu vou tratar especificamente de distinguir haver com H o verbo ou a expressão haver. Muitas vezes nós ficamos na dúvida quando devemos empregar o verbo haver ou a expressão haver. Então vamos tentar tirar essa dúvida aqui neste vídeo. Haver, o verbo, e haver são palavras ou expressões parônimas e também são palavras homófonas. O que isso significa? A grafia parecida, quando uma palavra tem uma grafia parecida, uma pronúncia parecida, a gente diz que essa palavra é parônima. No caso, haver, o verbo com H, e haver a expressão, a preposição e o verbo, as palavras são muito parecidas, né? A grafia é parecida, mas a pronúncia é a mesma. Então, a mesma pronúncia a gente diz que a palavra é homófona. Homófona. O acento homófona é um acento agudo. Homófona. Então, é isso talvez que cause a dificuldade de empregar tais palavras, por serem palavras parecidas e pronúncias iguais. Na hora de escrever a gente fica confuso qual das duas palavras ou expressões a gente vai usar. O verbo haver, né? Ele pode apresentar vários sentidos. Ele, por exemplo, tem o sentido de existir. Ele tem o sentido de acontecer, de ocorrer. Ele pode também vir expressamente mostrando que o tempo é passado, né? O verbo haver como representando o passado, né? Uma expressão do passado. E pode também ter o sentido de receber dinheiro ou recuperar dinheiro. Esse sentido aqui é que eu queria chamar a atenção para o que nós estamos apresentando. É o verbo haver com esse sentido aqui, né, que é o sentido de receber dinheiro ou recuperar o que perdeu. Sentido de haver o verbo. Por outro lado, nós temos que pensar que esse sentido que o verbo haver tem de receber dinheiro ou recuperar o que perdeu é o sentido que nós queremos aqui apresentar, porque é o que nos interessa para fazer o contraponto à expressão haver. Haver, que é a preposição, é formada pela preposição a e o verbo. Então, esse haver, ele tem o seguinte sentido. Ele significa que algo não tem relação ou tem relação com outro. Algo não tem relação com outro, né? É a relação com o outro que vai mostrar que a expressão haver separada, né? O a, preposição e o verbo, vão ser usadas. Então aqui, na nossa diferenciação das palavras, o verbo haver vai ter o sentido de receber dinheiro ou recuperar o que se perdeu. E a expressão haver, formada pela preposição, vai significar algo que não tem relação com outro.
Vamos colocar aqui alguns exemplos. Exemplos, por exemplo, vamos começar com o verbo haver. Começando com H, né? Do verbo haver. Então, nós já vimos lá em cima que o sentido é esse aqui, né? De receber dinheiro. Nós vamos usar esse verbo, o verbo haver, com esse sentido. Então, é esse o sentido de usar haver. Aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Quando alguém está devendo a gente uma quantia e ele paga só uma parte. Aí a gente anota lá o quê? Vamos anotar haver. Esse haver aqui é que a gente anota, o verbo haver. Por quê? Porque é o dinheiro devido, é o crédito, né? Então tem que usar esse aqui, não essa expressão haver. A expressão que se usa no caso de crédito é o verbo haver. Aquilo que está relacionado com dinheiro é o haver, né? Então, por exemplo, meu marido ainda tem dinheiro a haver do FGTS. Observem que tem uma preposição aqui e o verbo a haver, ou seja, a receber. Receber. Tem dinheiro a receber do FGTS. Aí é haver. Outro exemplo. Não tenho mais nada a haver do banco. Nada a receber do banco. Observe que sempre é uma relação com dinheiro, né? Com financeiro. Então, o verbo haver é empregado com esse sentido de controle de dinheiro, né? Receber ou recuperar o dinheiro. Ainda mais um exemplo. Paulo recebeu a primeira parcela do crédito, mas ainda tem a haver R$100. Novamente, aqui o verbo haver com o sentido de receber. Percebam que em nenhum desses casos em que a gente faz referência a dinheiro, se usa o haver separado. Sempre usaremos o verbo haver. Agora, exemplos com haver. Haver assim separado. A preposição aqui, a preposição e o verbo. Isso aqui forma uma expressão, uma locução, né? É uma preposição e um verbo. Então é diferente do verbo haver. Aqui é uma expressão, lá, quando nós tratamos da outra palavra, era o verbo haver. Aqui é uma expressão que normalmente a gente vai usar, né, com tudo a ver, nada a ver. E é importante observar que quando nós usarmos essa expressão aqui, ela vai ser seguida da preposição com. Então é nada a ver com, tudo a ver com. Aí a gente já sabe que nesse caso nós não podemos usar o verbo, nós vamos usar essa expressão haver. Por exemplo, a queda das vendas de automóvel não tem nada a ver com. Observe aqui o com. Não tem nada a ver com. E outra coisa que o sentido é de estar sempre relacionado com outro. É algo que se relaciona com outro. Daí, ser necessário a gente usar depois do haver a preposição com. Vamos observar em outro exemplo. Suas notas baixas têm a ver com a sua baixa frequência nas aulas. Então vejam mais uma vez aqui a presença do com. Aí usa-se essa expressão haver. E o último exemplo, para mostrar isso, né? O aumento do preço das mercadorias não tem nada a ver com. Olha, prestem bem atenção que esse haver sempre vai ser seguido pela preposição com. É assim que a gente vai usar essa expressão. O verbo haver a gente usa em referência a dinheiro, dinheiro recuperado, ou dinheiro
crédito, né? A pessoa deixou um crédito, é um AV. Então, sempre relacionado ao dinheiro. Então, essa é a diferença entre AV com H, que é o verbo, e a expressão AV. Tem toda essa diferença. Prestem mais uma vez atenção que o AV aqui sempre vem seguido pela preposição com. É importante perceber isso, tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo de hoje e até um próximo vídeo.